Essa ilha no Japão é cercada por muralhas de concreto e já foi o lugar mais densamente povoado do planeta. Sob o domínio da Mitsubishi Motors, virou uma cidade no meio do mar, sustentada e bancada pela mineração de carvão. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros chineses e coreanos foram forçados a trabalhar em condições desumanas nas minas. Décadas depois, com o fim da exploração do carvão, a ilha foi evacuada às pressas e transformou-se em uma cidade fantasma, e virou o cenário perfeito para histórias de mistério, terror e ação. Tanto que inspirou filmes como 007, Operação Skyfall, apareceu em diversos jogos de videogames e ganhou reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco. Bem-vindo à Ilha Hashima, a cidade fantasma do Japão. A apenas 15 quilômetros da costa de Nagasaki, no Japão, existe uma pequena ilha rochosa chamada Hashima. De longe, ela parece um navio de guerra cinzento, cercado por muralhas e com enormes blocos de concreto se erguendo para o céu. Por isso ganhou o apelido de Gunkanjima, que significa literalmente ilha-navio de guerra. Hoje, Hashima é um verdadeiro cenário de ruínas. Prédios quebrados, janelas vazias, telhados caindo e corredores tomados pela maresia, mas nem sempre foi assim. Por quase um século, Hashima foi um símbolo da industrialização japonesa, um lugar de oportunidades, de riqueza e também de sofrimento. Um microcosmo do que o Japão se tornou no século XX, moderno, denso, vibrante, mas cheio de contradições. A história começa no final do século XIX, quando o Japão passava por profundas transformações. O país havia deixado para trás séculos de isolamento e abraçava a Revolução Industrial como foco principal. O carvão era a chave da modernidade. Movia trens, navios e alimentava muitas fábricas. Em 1810, jazidas de carvão foram descobertas no fundo do mar perto de Hashima. Mas foi apenas em 1890 que a poderosa empresa Mitsubishi comprou a ilha e começou a explorá-la em grande escala. Logo, a ilha Hashima deixou de ser apenas uma rocha no oceano. Foram construídos portos artificiais, túneis de mineração e em pouco tempo construíram casas para abrigar os trabalhadores. A Mitsubishi transformou aquele pedaço de pedra em uma cidade autossuficiente. Em 1916, Hashima recebeu o primeiro prédio de concreto armado do Japão, e a razão era simples. Tufões e ondas gigantes atingiam a ilha com frequência, e só estruturas sólidas resistiriam à mãe natureza. Esse pioneirismo deu início a um estilo arquitetônico que se espalharia por todo o país. Com o tempo, Hashima virou muito mais que uma mina, ela virou um microcosmo urbano, um verdadeiro progresso do país. No auge dos anos 1950, cerca de 6.300 pessoas viviam em apenas 6,3 hectares de terra, uma densidade populacional superior a qualquer outra cidade do mundo, mais densa até que Tóquio e Hong Kong. Imagine prédios enormes, colados uns aos outros, com escadas estreitas, corredores sem fim e becos apertados. Carros não existiam por lá e tudo era feito a pé. Mas apesar da falta de espaço, a ilha tinha de tudo: escolas, hospitais, templos religiosos, restaurantes, bares, salão de jogos, cinema e até casas de banho. As crianças brincavam nos telhados, corriam pelos corredores e aprendiam a conviver dentro de um espaço tão limitado. Os trabalhadores desciam diariamente às minas, em túneis escuros que se estendiam até 1.000 metros abaixo do nível do mar. A vida era dura, mas Hashima representava progresso. Viver ali era sinal de estar na vanguarda do Japão moderno. Por trás da imagem de progresso, havia uma realidade muito mais sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão utilizou Hashima como campo de trabalho forçado. Milhares de coreanos e chineses foram levados contra a vontade para trabalhar nas minas. As condições eram brutais: calor sufocante, poeira de carvão nos pulmões e risco constante de acidentes. Relatos indicam que centenas de trabalhadores morreram soterrados, doentes ou simplesmente de exaustão. Esse passado é motivo de polêmica até hoje. Enquanto o Japão valoriza Hashima como símbolo da industrialização, muitos lembram que ela também foi palco de sofrimento humano. Depois da guerra, o Japão reconstruiu sua economia e Hashima viveu seu auge. Mas a partir dos anos de 1960, algo mudou. O petróleo substituiu o carvão como principal fonte de energia.
Em pouco tempo, a mineração em Hashima deixou de ser lucrativa. Em 1974, a Mitsubishi anunciou o fechamento das minas, e de um dia para o outro, a cidade inteira foi evacuada. Os moradores foram retirados às pressas e transportados em barcos. Muitos foram embora somente com a roupa do corpo e deixaram para trás os móveis, eletrodomésticos, brinquedos e até os próprios documentos. Como se a vida tivesse sido interrompida de repente, da noite para o dia. E em questão de semanas, Hashima passou de metrópole vibrante a cidade fantasma. Desde 1974, a ilha permaneceu desabitada. O tempo e o clima começaram a destruir o que restava. Janelas quebradas, telhados caindo e paredes corroídas pelo sal. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do mar e do vento. Hashima virou cenário de filmes de terror na imaginação de quem a via de longe. Durante décadas, ninguém podia entrar. A ilha era propriedade privada da Mitsubishi e considerada perigosa demais. Foi só nos anos 2000 que Hashima voltou aos holofotes. Em 2009, uma parte da ilha foi aberta ao turismo. E em 2015, Hashima foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, dentro do conjunto de locais ligados à Revolução Industrial Japonesa. Mas talvez a maior exposição tenha vindo da indústria do cinema e dos videogames. Em 2012, a ilha Hashima foi recriada digitalmente como a base do vilão Raul Silva no filme 007, Operação Skyfall. Apesar das filmagens não terem sido feitas lá, o visual inconfundível da ilha foi fundamental para o clima do filme. A ilha Hashima também deixou sua marca no universo dos videogames. Sua atmosfera sombria e cenário pós-apocalíptico já serviram de inspiração para jogos de ação, aventura e até survival horror, reforçando sua fama mundial como um dos lugares mais enigmáticos do Japão. Atualmente, turistas podem visitar a ilha em passeios de barco que saem de Nagasaki. Mas apenas uma pequena parte é acessível, a maioria dos prédios está em risco de desabar. Quem visita descreve a sensação como andar em um lugar onde o tempo parou, corredores silenciosos, objetos abandonados, salas de aula ainda com carteiras, brinquedos enferrujados e roupas esquecidas em armários. É como se os fantasmas do passado ainda habitassem a ilha. A ilha Hashima é um lembrete poderoso da rapidez com que a glória pode virar ruína. Em poucas décadas, ela passou de símbolo do progresso japonês à cidade fantasma esquecida. Hoje, suas ruínas atraem turistas, cineastas e curiosos do mundo inteiro. Mas Hashima não é apenas cenário de filme ou de jogo, ela é um memorial silencioso de uma era de conquistas, mas também de exploração e sofrimento. Ao olhar para suas paredes quebradas, somos lembrados de que o futuro sempre chega, e que até as cidades mais densas e vibrantes podem, um dia, ser engolidas pelo silêncio. Fique agora com mais cenas da ilha Hashima, mas antes, me responde aí nos comentários. Você teria coragem de passar um dia na ilha Hashima? Este foi o terceiro episódio do canal Passaporte 404. Se gostou desse conteúdo,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.